A disparada da inflação, que supera os 10% em 12 meses, faz com que a variação de preços dos produtos básicos ultrapasse os 500% no Brasil. O dado é de um levantamento feito pelo economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes, a pedido do jornal Estado de São Paulo. No creme dental, por exemplo, o mesmo produto, na mesma marca, pode ser encontrado por preços que variam de R$ 1,18 a R$ 8,00, uma diferença aí de 578%, a discrepância na casa dos 3 dígitos comuns. Antes do Plano Real, também foram constatadas em outros itens como o leite de caixinha, 408%, sabonete, 328%, macarrão, 184%, sal, 155% e feijão, 155%. Na avaliação de especialistas, essa disparidade é fruto de incertezas quanto à economia e da estratégia de varejistas para se proteger da alta dos preços ou aumentar o volume de vendas. Aliás, já que a gente pior para o consumidor, né? Pior a vida com a hiperinflação. Quem é da nossa geração se lembra, talvez vocês duas não. Mas eu ainda peguei o restinho, já lidava com dinheiro, né? Já tinha minha mesada ou coisa parecida na época em que a gente vivia a hiperinflação. Não, aliás, muito mais que mesada, eu já trabalhava em 1994, já trabalhava de velho. A gente corria, recebia o salário e tinha que correr para o supermercado para fazer as compras antes que o preço dos produtos aumentasse, porque muitas vezes eles eram remarcados não uma, mas 2 vezes por dia. Donas de casa com seus carrinhos percebiam o cara com a máquina de remarcar produtos e aceleravam ali no corredor do supermercado para conseguir chegar no pacote de macarrão antes do sujeito com a maquininha. Era uma loucura. Você não podia ter dinheiro na carteira, porque esse dinheiro no dia seguinte estaria valendo 5%, 10 vezes, 10% menos. Se passasse uma semana na carteira, ele perderia quase metade do valor. E era isso, pesquisar. Os economistas diziam, o negócio é pesquisar. Aí as pessoas, para fazer a compra do mês, tinham que ir em 2, 3 supermercados. Uma loucura, uma vida que hoje, a gente olhando em retrocesso, não sabe como é que a gente viveu, como é que a gente conseguia, né, lidar com os problemas que a gente já tem, e mais esse. E isso está voltando, claro, aos poucos, né, grão a grão. O que os economistas estão dizendo agora, depois desse levantamento aqui da Márcia de Chiara, do Estadão? Pesquisem, façam suas compras em mais de um supermercado. É um legado que a gente não gostaria de ter de volta da época da hiperinflação. Temos uma hiperinflação? Não, mas já temos uma inflação suficiente para deixar confusos consumidores e mesmo vendedores, que acabam aplicando aumentos absurdos em seus produtos a ponto de a gente encontrar um creme dental por R$ 1,18 num estabelecimento e R$ 8,00 em outro. Um leite integral por R$ 1,09 no supermercado e R$ 5,54 em outro. Bem-vindos ao Brasil da inflação. Desculpa, Megali, te interrompi. Porque não, já tinha acabado, impressionante. A própria Juliana Rosa, nossa colunista aqui, já falou algumas vezes sobre como a inflação, e trouxe os dados que mostram isso muito claramente, como a inflação atinge a todos nós, atinge a todos os brasileiros, mas em especial os mais pobres. A inflação tem atingido, em especial, os mais pobres. Dia desses, a Juliana falava da recuperação da economia brasileira, não em V, como se imaginava, como se esperava, mas em K. E o que significa a recuperação em K? Você tem uma parte dos mais ricos que conseguiram se restabelecer e voltar a prosperar, voltar a produzir riqueza, só que você tem aqueles mais pobres ou da classe média para baixo, no extrato social, de gente que foi empobrecendo, gente que foi perdendo renda gradativamente, ao ponto de a gente assistir, e aí estamos falando basicamente de aumento de desigualdade, e um aumento brutal. Isso tem um preço, e um preço alto, né, socialmente falando, mas nas vidas, especialmente dos mais pobres. A gente tem uma cena que é de ontem, na verdade, mas ela é muito chocante no Rio de Janeiro, e ela é o retrato
desse momento, de quando a inflação atinge aos mais pobres. Moradores com fome recorrendo a restos de ossos e carnes descartados por supermercados. Quem vai trazer informação para a gente é o Cristiano Pinho, e essa imagem é bom que se registre, imagem do Rio de Janeiro, é do Domingos Peixoto, da agência O Globo, com um registro triste, chocante, para quem não está na nossa live, forte, eventualmente não viu, exatamente. Né? Pode, enfim, depois entrar na nossa live e acompanhar dessas imagens, desses flagrantes, assim, de atingir em cheio o estômago, né, assim, de falar, puxa, olha o que a gente está vivendo. É isso aí, é essa imagem. Vamos ouvir o Cristiano Pinho com as informações. Pessoas em situação de rua de diferentes pontos da região metropolitana do Rio têm contado com a solidariedade de um motorista de caminhão e o ajudante dele para poder matar a fome. Às terças e quintas-feiras, a dupla estaciona o veículo na Glória, zona sul do Rio, com ossos e pelancas de supermercados que não são aproveitados. A doação, que é feita no local há meses, antes atendia ao pedido de moradores de rua que queriam alimentar seus animais de estimação. Mas agora o material se tornou esperança de encontrar um pedaço de carne. É o que mostra a reportagem do Jornal Extra, que contou a história de pessoas que saem até da Baixada Fluminense, percorrendo 40 quilômetros de distância para fazer do osso a mistura para levar para casa. O motorista, nascido em Além Paraíba, interior de Minas Gerais, José Divino Santos, conta que atende cerca de 15 pessoas na capital fluminense. Depois, os restos seguem para uma fábrica em Nova Iguaçu, onde viram ração para animal e sabão em barra. Mistura é a carne, né? Uma expressão que a gente usa em São Paulo, no Rio de Janeiro, é a proteína do prato, é feijão, arroz e uma mistura, porque não é em todo o país que se usa essa expressão, mas só uma observação sobre isso, né? O Brasil ainda está muito parado no tempo discutindo direita e esquerda, quando na verdade a grande discussão hoje é quem aceita ou não perder privilégios no mundo. Porque é isso, a gente vai ter que perder privilégios de uma parte da sociedade para que a outra parte possa comer. Quando a gente discute aposentadoria, quando a gente discute reforma tributária, né, essas discussões que são modernas e que já deveriam ter sido feitas aqui no Brasil há muito tempo, quando discute reforma trabalhista, é disso. Muita gente tem que perder privilégios, alguns privilégios, para que toda a sociedade possa ser abarcada, para invisíveis que a gente descobriu na pandemia possam ser abarcados. Reforma tributária, reforma administrativa, tudo passa por aí, não tem para Ellen? todo mundo, isso. Não adianta chorar e dizer, não tem para todo mundo. Então a gente vai ter que discutir. E o Brasil, da pessoa que está lá cavucando um monte de pelanca e osso em busca de alguma proteína, está tramitando uma reforma administrativa em que procuradores e magistrados ficaram de fora. Continuam com a sua aposentadoria compulsória com salário integral, continuam com as suas férias de 60 dias, continuam com os seus penduricalhos, por uma questão técnica e por um lobby muito forte, não foram tocados em seus privilégios. Olha, no passado recente, nos últimos anos, se tem uma frase que todo brasileiro já ouviu, o Brasil vai virar uma Venezuela. E geralmente isso é dito em tom de ameaça caso você vote num candidato que não é aquele. Se você não votar em mim, o Brasil vai virar uma Venezuela. Se o meu adversário ganhar a eleição, o Brasil vai virar uma Venezuela. Recentemente, o Jornal da Band levou ao ar uma série de reportagens sobre a Venezuela, em que a cena que mais me chocou, eu não me lembro quem fez essa matéria, se foi o Ian Boechat ou se foi o Fábio Panunzio, mas era uma matéria espetacular. E a cena que mais me chocou ali foram garotos venezuelanos que pulavam num esgoto a céu aberto, num córrego fedorento e apodrecido, cheio de restos de outras pessoas, e faziam ali, com as suas peneiras, Sheila, um garimpo. Eles garimpavam a água do esgoto em busca de um anel, um brinco que eventualmente algum venezuelano da classe média ou classe média alta tivesse deixado cair no vaso sanitário. Era o garimpo do esgoto. Quando é que a gente vai dizer que a gente virou uma Venezuela, hein? Quando a gente tiver a inflação de volta? Ela tá aí. Não em níveis venezuelanos, porque esses níveis não existem. Mas a gente tá de novo convivendo com a inflação. Quando a gente tiver gente na rua incitada por um governo federal pedindo fechamento de Congresso e de STF,
foi exatamente o que fez Hugo Chávez, né, lá atrás, aparelhando o STF e empastelando o Congresso, criando a sua própria Assembleia. Quando a gente tiver não meninos garimpando esgoto, mas brasileiros garimpando uma pilha de pele, pelancas e ossos, quando é que a gente vai olhar para nós mesmos e dizermos: chegamos lá, somos uma Venezuela? Porque eu tô sentindo o cheirinho de Caracas no Rio de Janeiro dessa fotografia aí do Globo. Em frente.